Olá, meu amigo. Mais um devocional aqui em poucos minutos. E o tema do devocional é o seguinte: por que alguns fazem planos, sonhos ou projetos e deslancham neles? Porque outros, mesmo com o passar de tanto tempo, permanecem sempre no mesmo lugar? Não acontece. E aí eu fico olhando para uma história bíblica. Eu vejo alguém que do anonimato ele vai chegar a uma posição de excelência. E por que isso aconteceu? Porque eu vejo na vida deste homem ou deste moço alguém que tudo quanto ele ia fazer, ele dava o seu melhor. Tudo quanto ele ia fazer, ele dava sempre o seu melhor. Fazia tudo com excelência. Era um cuidador de ovelhas, ovelhas malhadas, lá no campo. As ovelhas nem eram suas, eram de seu pai. Mas mesmo assim, ele é um bom pastor de ovelha. Surge uma oportunidade em que Saul está à procura de um bom músico. Alguém ouve e diz: eu conheço um. Só que o requisito de Saul é que saiba tocar bem. Chamaram Davi, e Davi está à altura para tocar, e os espíritos do mal iam embora. Quando você vai olhar o confronto entre Davi e Golias, você vê que Davi se posiciona e vai fazer uso daquela pequena funda. E o que eu vejo na história bíblica, que em momento algum você vai ver Deus, em momento algum você vai ver Deus atirando a pedra, em momento algum você vai ver Deus dando a mira. Não, eu vejo neste cenário que Deus vai fazer o impossível, que é derrubar o gigante. Mas quem sabe manejar bem aquele estilingue, aquela funda, é Davi. Quem vai pegar a direção certa é Davi. E por que isso? Porque Davi, ele fala para Saul: olha, lá no campo eu cuido das ovelhas de meu pai. Vem urso, vem leão, e eu os enfrento. Eu parto para cima, eu encaro eles de frente. O que eu vejo neste cenário é alguém que, quando chegam os inimigos do seu rebanho, ele está ali sempre praticando: eu preciso ser um bom defensor das minhas ovelhas, eu preciso ser um bom líder, eu preciso cuidar daquilo que deram para mim cuidar. Eu imagino que Davi, nos seus momentos de folga, ele está lá com a sua funda praticando. Mas espera aí, Davi, você não vai usar ela agora? Para que isso? Mas um dia vai surgir uma oportunidade que eu preciso fazer com excelência o meu trabalho. E a oportunidade surge. Davi vai sair do cenário do anonimato e vai estar no meio do povo de Israel. E o que está acontecendo? Um gigante enorme, de aproximadamente 3 metros de altura. O texto sagrado, capítulo 17 de 1 Samuel, e o verso 24 diz que todos estão com medo. O temor tomou conta deles. Note que aqui eu vejo um outro princípio. Enquanto todos se curvam ao medo, Davi se posiciona. Enquanto todos baixam a cabeça e aceitam a derrota sem lutar, Davi decide olhar para o seu Deus e enfrentar os problemas de frente. O que tem de gente que está se entregando ao medo e ao fracasso, sem lutar, sem se posicionar, simplesmente porque ouviu alguém dizer: você não pode, você não é capaz, isso não é para ti. Meu amigo, meu irmão, Davi me ensina lições extraordinárias. Tudo que você for fazer, dê sempre o seu melhor. Tudo que vier para você fazer, faça com excelência.
Não se curve diante do medo, das afrontas. Mas estão lançando palavras, e essas palavras são palavras assustadoras. Deixa eu dar um conselho para você. Faça como Davi. Davi chega no cenário e vê o gigante, a afronta, o conflito, mas a sua visão não se prende ao problema. É como se Davi estivesse chegando no cenário da luta e os seus olhos são elevados ao alto, porque Davi está dizendo: quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Note que aqui Davi faz referência a duas coisas muito fortes, dizendo: esse incircunciso. Ele está falando da circuncisão, da aliança que Davi tinha. Então Davi está trazendo a memória daquele povo e diante de Deus dizendo: ele não tem aliança com quem eu tenho. O exército dele pode ser grande, ele pode ser um gigante, mas ele não tem aliança que eu tenho. Outra coisa, Davi está dizendo neste mesmo cenário, com essas palavras: eu não estou sozinho. Este gigante chamado Golias pensa que é grande, está amedrontando todos, mas ele não sabe que comigo está o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. Não precisa nem eu acrescentar muito, você sabe o que vai acontecer nesse cenário: o gigante vai cair. E por causa dessas atitudes de Davi, fé em Deus, temor em Deus, dar sempre o seu melhor, a partir da morte de Golias, um novo cenário, uma porta se abriu e Davi entrou por essa oportunidade. A partir daqui, Davi não é mais aquele do anonimato. Davi começa a ser conhecido na história. E vocês conhecem muito bem, eu não quero que esse vídeo seja longo, mas Davi vai chegar à cadeira de rei. Primeiro, porque Deus lhe prometeu aquela cadeira. Depois, porque Davi, tudo que fez, sempre deu o seu melhor. Segundo, porque Davi não se deixava levar pelas palavras amedrontadoras que alguém falava a seu respeito. Terceiro, porque Davi sempre confiou em Deus e andou com Deus. Note, para mim encerrar o vídeo, Davi é alguém que vê oportunidades mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Davi é alguém que tem uma visão grande. Porque se você olhar para o texto do capítulo 17, o verso 46, você vai ver o seguinte: Davi não só está preocupado em derrotar Golias, mas Davi está prometendo dar o corpo dos filisteus naquele dia. Davi, o filisteu está olhando para Davi dizendo: vou te matar, vou te derrubar, vou dar a tua cabeça para usar, enfim. Davi olha para ele e diz assim: você vai cair, a tua cabeça vai cair, mas os corpos dos filisteus serão apresentados aqui hoje. Sabe o que é isso? A visão de Davi está muito mais longe do que os demais. Os demais que estão se curvando diante do medo estão todos de cabisbaixo, todos sem saber o que fazer, todos entregando as suas conquistas, todos entregando os seus ideais, todos se frustrando diante de um gigante, sem lutar, simplesmente porque o gigante apareceu no cenário e diz: vocês perderão. Aprenda com Davi, ande com Deus, mantenha relacionamento com Deus, e tudo que você for fazer, dê sempre o seu melhor.